E hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre comunicação assertiva. Você sabe o que é isso? Para explicar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a especialista em comunicação e oratória, Janaína Dias. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. E assim, já vamos responder o que é comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você falar com clareza, firmeza, empatia e objetividade. Tem gente que acha que ser assertivo é ser grosso, firme, ou o oposto, o contrário, ser muito passivo, permissivo, condescendente, quando na verdade não. Você ser assertivo é você saber se posicionar, falar com firmeza e saber principalmente a hora certa de falar. A gente está falando de líderes ou a gente está falando de qualquer ambiente onde estivermos? Qualquer ambiente. A comunicação assertiva e estratégica, ela é bem-vinda em qualquer lugar. Mas é claro que os líderes, eles precisam, mais do que ninguém, ter essa comunicação bem apurada, assertiva bem apurada. Porque eles lideram, eles gerem as pessoas e a base de uma boa gestão, de uma boa liderança, é a comunicação. Quais os erros mais comuns, Janaína, que acontecem dentro de uma empresa quando não há esse tipo de comunicação? Primeiro são os ruídos, até porque comunicação sem estratégia e sem assertividade é ruído. A gente falar por falar até o papagaio, ele acaba falando. Então, a gente tem que ter um objetivo, tem que ter intencionalidade. Primeira coisa ali é você falar sem saber o que você está falando, sobre o quê, qual o objetivo que você quer atingir. A segunda coisa é você acabar falando demais. Porque as pessoas têm em mente que falar bem é falar bonito, falar difícil ou falar muito. Quando, na verdade, um bom comunicador é aquele que sabe a hora de falar, mas também a hora de se calar. E, principalmente, que fala aquilo que o público precisa ouvir e não o que ele quer falar, da maneira como ele quer falar. Então, eu apontaria esses dois erros. A questão de não ter uma intencionalidade e também falar demais. Existem técnicas para aprender a se comunicar dentro de uma corporação? Sim, primeiro, como eu falei, ter essa intenção, saber qual é o seu público, com quem que você está falando, qual é o objetivo da sua mensagem. Porque a gente pode conversar besteira, enfim, até no próprio ambiente corporativo, porque ninguém fica 8 horas trabalhando ali direto. Mas eu sempre falo para os meus alunos, se você precisa ter um resultado a partir da sua comunicação, ela precisa ser estratégica. Até dentro de casa, por exemplo, seu filho precisa colocar o sapato no local certo, você precisa ter intencionalidade. Então, ir nesse caminho primeiro de conhecer o público, saber qual é o valor que você quer agregar àquele público, já é um bom começo. Essa comunicação, ela deve ser apenas em reuniões ou no dia a dia ali da empresa? Porque às vezes aquele líder, aquele gestor, ele se prepara muito para uma reunião, mas no dia a dia ele deixa correr. Muita gente também acaba tendo medo daquele gestor, daquele líder. A gente tem vários perfis de líderes e nenhum deles está totalmente certo nem totalmente errado. O que precisa existir é um equilíbrio. Tem líderes que são muito autoritários e a gente não precisa ir por esse caminho, porque hoje no grito nada se ganha. Você pode até conseguir um engajamento ali do seu colaborador, mas ele vai estar procurando um outro emprego e vai cair fora assim que aparecer uma oportunidade melhor. Mas também ser muito permissivo, dar muita liberdade, acaba confundindo as situações. Então, principalmente, eu digo que no relacionamento interpessoal ali da empresa, é necessário que você tenha uma comunicação assertiva, que você tenha um olhar mais apurado. Porque, como você falou, na reunião a gente acaba se preparando ali, tem aquela ansiedade, aquele entusiasmo, e no dia a dia a gente acaba esquecendo e muita coisa se confunde pelo meio do caminho. Para quem está acompanhando essa entrevista contigo aqui hoje, está pensando por onde que eu começo? Eu queria que você trouxesse dicas, por onde essas pessoas devem começar, qual o caminho que precisa traçar para ficarem ótimas comunicadoras. Primeiro, entender qual é o seu lugar no mundo. Por incrível que pareça, para você ter uma comunicação assertiva, tudo começa pelo autoconhecimento. Você precisa entender quais são os seus pontos positivos para usar isso a seu favor, mas também acolher os seus pontos de melhoria, que são os defeitos que as pessoas falam, os pontos negativos. Eu não gosto de usar esse termo, porque tudo pode ser melhorado. Você acolher esses pontos de melhoria, entender que precisa melhorar e começar a trabalhar a partir disso. Então, o autoconhecimento, ele é a base. Você precisa se conhecer, porque quando você começa a ultrapassar alguns limites, que é entrar ali naquele limbo dos pontos de melhoria, acende uma luz vermelha ali e você começa a trabalhar com os seus pontos positivos. Os tímidos
tem solução para os tímidos, porque tem aquela pessoa que quer falar, mas na hora de falar ela trava. Tem, até porque, vou desmentir aqui uma falácia, a oratória e a comunicação não é um dom, é uma habilidade. E assim como qualquer outra habilidade pode ser desenvolvida e trabalhada. Então, sim, tímidos, fiquem tranquilos, tem solução. Tem solução. Tudo é parte do trabalho, obviamente, da dedicação da pessoa, mas existem cursos, tanto online quanto presencial. Aqui em Barreiras nós temos diversos cursos que trabalham a comunicação, que trabalham a timidez, que trabalham o autoconhecimento, ali tudo envolvido. Então, tem sim solução. Gente, não é caso perdido. Fiquem tranquilos. Eu já tive casos de alunos que queriam sair correndo do curso, que não conseguiam falar e falavam assim, eu prefiro o computador do que gente. E hoje são pessoas que se comunicam, querem ser até palestrantes. Às vezes você não quer ser palestrante, fica tranquilo, mas se comunicar melhor consegue sim. Janaína, acho que o importante é se comunicar. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar essa entrevista com chave de ouro. Bom, eu vou trazer uma provocação. Eu vou trazer uma fala de Albert Einstein. Não adianta, é loucura, é insanidade você querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você quer se comunicar melhor, aproveite essa entrevista, as dicas, a partir de agora. Ah, não espera segunda-feira chegar, não. Agora. E procure melhorar. Primeiro, se conhecer, o autoconhecimento. Depois você busca aí um curso para poder melhorar e desenvolver ainda mais as técnicas de comunicação. Ou seja, tudo tem jeito. Muito obrigada. Tudo tem jeito. Muito obrigada, Lu.